Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clay e hoje eu quero conversar com vocês sobre livros antigos. É bom manter? Então, por exemplo, eu estou com um livro aqui que é o Curso Prático de Redação e Gramática Aplicada do Vinícius Teles. Não conheci esse livro, mas meu amigo Calabres do Sebo Calabres guardou para mim, reservou para mim esse livro. E aí ele é um livro de 1952, a impressão que eu tenho é de 84. E aí surge a discussão, vale a pena ter livros antigos? Muitos dos livros que eu tenho acabam sendo descarte de biblioteca, né? Então, é uma pena que a biblioteca às vezes acabe descartando alguns livros que não deveriam ser descartados, mas sim. Mas no caso desse aqui, um livro de 84 para 2025 dá 40 anos atrás. Ainda assim um livro desse seria relevante? Mesmo não sendo conhecido, mesmo eu não conhecendo, mesmo com a ortografia mudada, com a linguagem mudada, com o método de ensino trocado? Bem, primeiro, como professor, eu preciso entender o sistema, eu preciso entender as mudanças que houveram. Então, para mim, o livro antigo já me vale, porque eu sei que metodologia antiga era usada, eu vou saber que metodologia antigamente era usada, e eu comparo com a moderna, e tento adaptar. Vejo qual vai funcionar mais com determinada sala, com determinada pessoa. Por quê? Cada jovem, cada pessoinha, cada adolescente que eu lido todo santo dia, de segunda a sexta-feira, ele tem uma visão. Cada um é cada um. É um mundo diferente. Então, às vezes, o método que eu uso para um não é o para outro. Então, talvez eu conhecer um método que seja mais antigo funcione para um tipo de aluno. Talvez não vai funcionar para outro. Entende? Talvez não vai funcionar para outro. Funciona para um, não funciona para outro, não funciona para outro, funciona para um. E tá tudo certo. Então, ter livros antigos nos ajuda a compreender como que a língua foi mudando, como que o estudo foi mudando e como que a gente vai se situar dentro desse universo todo. Dentro desse universo todo. Simples assim. Né? Então, livros antigos, além disso, os clássicos, eles são os pilares. Eles são os pilares de tudo que se faz. Então, por exemplo, Isaac Newton viveu no século XVIII, estamos a 3 séculos depois, e a física quântica que ele ensinou, a física, o pai moderno da física moderna, o que ele ensinou é seguido quase que à risca, exceto uma seção ou outra, mas o que o Isaac Newton falou sobre a teoria do universo continua sendo aquela mesma. Os Lusíadas de Camões continua sendo um clássico. Shakespeare continua sendo um clássico. Odisseia, escrito há 800 anos antes de Cristo, 2800 anos depois, continua sendo um clássico e importante para ser estudado. Então, querendo ou não é porque o livro é antigo que ele não sirva mais. Mas, sim, continua sendo relevante. Edward Gibbon, iluminista, o último autor iluminista lido no século XX, no século XXI. Continua sendo um clássico, uma referência. Então, não é porque o livro é antigo que ele não é importante. Eu tenho aqui um dicionário, esse aqui, ó, o Gerhard Kittel, esse roxo aqui, ó. 10 volumes. O Gerhard Kittel começou a ser escrito em 1930. Né? 1930. 10 volumes. Continua sendo o melhor dicionário teológico do Novo Testamento. Foi escrito em alemão, traduzido para o inglês. Não é? Então, compreende, não é porque um livro, tecnicamente, ele é antigo, que a gente vai descartar. Considerando que o tempo de vida de um livro, às vezes 100 anos, ainda é um livro recente. Às vezes um livro que é escrito hoje, daqui 100 anos é que ele vai começar a ser reconhecido como um clássico. Né? Tem alguns casos de livros que eles foram escritos já há um tempo atrás, não são tão antigos, mas eles já são clássicos, como o caso de Harry Potter, o caso do Senhor dos Anéis. Né? Esses aí eles já são clássicos, eles já são livros que vão estar sendo lidos ao lado de Shakespeare. Né? E não é por moda, não, é porque literalmente são livros impactantes, livros que levam você para uma outra discussão, para um outro patamar. Então não é porque um livro é antigo que ele vai deixar de ser lido. E não é porque é um livro antigo que a sua importância diminui. Existem sim limitações que tem que ser levadas em consideração. Você pega, por exemplo, um Fusquinha,
ele bate no máximo 80 por hora, se eu não me engano. Bebe pra caramba. Tecnologia ultrapassada. Mas ainda ele te leva aonde você precisa ir. A mesma coisa são livros. Entende? Então, fica essa minha dica de estudo, de compreensão. E é por isso que eu ainda continuo tendo livros antigos. Né? Eles são extremamente relevantes para mim, para entender o contexto, a mudança que o contexto educacional passou e ter acesso a outras metodologias das quais hoje são esquecidas, muitas vezes esquecidas. Né? E talvez a gente, como professor de língua portuguesa, eu me adapte mais a ensinar uma metodologia que talvez tenha melhor resultado do que outra. Né? Então, é isso. Um abraço, tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Caso queira se tornar membro do canal, tamo junto. Caso queira fazer alguma doação, meu Pix está na descrição do vídeo como meu e-mail, ok? Um abraço e fui.